Je suis comme le boussole qui a perdu le nord et le sul, l'est et l'ouest quand tu pars. Olá, hoje eu acho que é o meu terceiro vídeo em sequência com temas bem diferentes, mas dessa vez não vai ser polêmico. E queria agradecer porque já teve 400 visualizações no último vídeo, é mais do que o dobro da média do canal, então fico muito feliz de estar aparecendo nas sugestões do YouTube e também de muita gente divulgando. Eu não sei quando exatamente começou meu interesse por outros países, mas faz muito tempo que eu quero viajar, morar fora e conhecer outros idiomas, mas isso era muito ligado pro inglês. Eu nunca aprendi inglês, eu nunca quis aprender. Foi uma hora assim que minha mãe falou, eu acho que eu sabia, e aí eu percebi que realmente eu sabia, mas não era aquele inglês bom, só era muito forte por causa dos jogos de PlayStation 2, que eram todos em inglês na época, e as séries legendadas. E foi melhorando assim, nunca foi uma coisa de pegar a lição e aprender. Eu não acho que ele é um inglês perfeito, porque falta prática e falta conhecer a linguagem local e pegar muita gíria. Eu faço muito trocadilho em português, não daria para fazer a mesma quantidade em inglês, porque eu não tenho conhecimento amplo assim, e eu não tenho a rotina de uso do inglês. Então eu não treino muito, né? O máximo que eu faço no banho é ficar criando diálogo, mas não é a mesma coisa de viver no lugar. A gente teve algumas oportunidades sim de viagem. Eu e minha irmã, por exemplo, a gente pegou inglês desse jeito. Minha irmã também nunca estudou inglês. E eu acho que a facilidade do inglês é pelo acesso que a gente tem dele. Até minha mãe, que tem muita dificuldade com o inglês, se ela precisar ficar um dia inteiro se virando em inglês, ela consegue. Esse ano a gente foi para Orlando de novo e como ela já tinha ido para a Universal, ela não queria ir de novo, ela estava meio cansada. E aí ela foi pro parque dela, que é o Walmart, ficou lá o dia inteiro se comunicando com gesto, com o pouco que ela sabia de inglês e conseguiu se virar bem. Depois ela só nos buscou e deu tudo certo. Então mesmo quem não tá imerso naquilo consegue porque tem muito acesso onde a gente estiver. Eu acho que desde 2016 eu comecei a me interessar mais por outros idiomas, mas eu via muitas barreiras, como escola, faculdade. Então eu acabei atrasando isso. E eu acho que ficar preso só na cultura americana ou na inglesa não faz muito sentido, porque a gente vive num mundo muito amplo e a gente pode estar perdendo muita coisa. Esse ano mesmo, quem ganhou o Oscar foi um filme sul-coreano. Que bom que tá mudando, mas precisa mais, sabe? A gente tá muito dependente de uma só. E hoje com a internet tem muita possibilidade de aprender outros idiomas e se imergir na cultura de outros países, como na Netflix, por exemplo, você pode assistir filmes indianos. E eu comecei a acompanhar poliglotas no YouTube, tem um nicho muito grande de poliglotas, pessoas que falam 12 idiomas, então acho muito interessante isso. E é uma vontade minha, só falta esforço para isso, mas eu queria muito começar a aprender novos idiomas. Foi muito difícil decidir o primeiro, porque eu queria saber todos ao mesmo tempo, aí eu ia acabar focando em nenhum. Eu percebi em umas páginas que isso é totalmente comum. E o primeiro que eu decidi foi o francês, porque junta um pouco dele ser muito abrangente e de eu ter interesse nele faz muito tempo. Bonjour, je suis Marcel. Je ne parle pas français, mais je parle anglais, portugais et un peu espanhol. J'habite avec ma mère et ma sœur dans un appart en Garundo, Brasil. Je suis né en 9 février de 1999. Difícil. É muito louco como a gente pode se comunicar com, sei lá, mais da metade do mundo só com alguns idiomas. Eu peguei os dois que eu sei mais, que é português e inglês, o espanhol que eu sei me virar um pouco, e o que eu aprenderia com o francês, para ver quanto eu poderia abranger do mapa mundi e quantas pessoas eu poderia conversar sem ter que usar um tradutor, por exemplo. Só de português você consegue se comunicar com pelo menos 234 milhões de pessoas. Além de Portugal e Brasil, temos o Timor-Leste, na Ásia, e em alguns territórios também, como na Sri Lanka, na Índia, a China também, que é Macau, e na Malásia, eu acho. Mas tem outras também que não são declaradas. E tem vários países na África também, no caso da Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Em Guiné Equatorial você pode falar em francês, português ou espanhol. O espanhol eu não me considero fluente, mas se eu for para lá eu consigo me comunicar. E nisso já abrange a Espanha, Saara Ocidental e grande parte da América Latina, e também Guiné Equatorial, que é o que eu falei no português. São 534 milhões de falantes de espanhol e 460 milhões desses são nativos. Já o inglês é muito mais difícil de considerar porque, além dos países com a língua oficial, tem os que têm a língua oficial e não falam, como é o caso do Camarões, e tantos países que conseguem se comunicar tranquilamente só com o inglês. E nisso vai Reino Unido, Irlanda, Oceania e algumas ilhas. E na África, onde tem mais países que falam inglês, que é o caso da África do Sul, Gana, Nigéria, Serra Leoa, Quênia, Zimbábue, Zâmbia e tem outros também. O site ignorou algumas ilhas também do Caribe, mas tem a Jamaica na América Central. E o único que fala na América do Sul como língua oficial é a Guiana. São 379 milhões de nativos da língua inglesa, mas são mais de 1 bilhão 132 milhões de falantes no mundo. Se eu aprender francês, eu posso colocar Guiana Francesa, e aí só vai faltar o Suriname para completar a América do Sul, que fala holandês. E nesse caso do francês eu coloquei países tanto que tem como língua oficial, mas não é a mais falada, como é no caso do Haiti, e países que não têm o francês como oficial, mas usam ele no dia a dia. E tem muitos países na África Ocidental e alguns da África Oriental e no Sudeste Asiático, que conta esses que não têm como língua oficial. Na Europa ela é só falada por 5 países, sendo 3 deles só a língua cooficial, não é a principal. E nisso são 77 milhões de pessoas nativas da língua francesa e 279 milhões que falam a língua francesa. Com esses 4 idiomas você consegue falar com 2 bilhões 179 milhões de pessoas no mundo. Sabendo mais 2 idiomas populares como hindi e o mandarim, você conseguiria falar com 3,9 bilhões de pessoas no mundo. É mais do que a metade da população, com 6 idiomas. Aliás, os dados que eu tirei foi do site World Tips. É muito legal, se quiser ver o infográfico, eu vou deixar na descrição. Mas o que dizem muito é que você não precisa se aprender num idioma muito falado ou útil, porque todo idioma é útil. E você pode acabar perdendo interesse em algum desses. Então, se você quiser substituir por um que você tem interesse, vai ser muito mais fácil de aprender. Você vai gastar muito menos tempo para aprender. Quando eu vou pesquisando sobre idiomas, tem muita gente que indica para que você acompanhe 2 ao mesmo tempo. Não é tipo, pode fazer, mas sim incentiva a fazer. Porque quando você cansa de um, você pode ir pro outro e aprender nele. E assim um ajuda o outro. Só tomar cuidado para que não sejam parecidos. Então evitar ser de famílias parecidas, como italiano e espanhol, italiano e francês. Eu acho muito parecido também o francês e o alemão, então acho que eu deveria esperar um pouquinho para fazer o alemão. Polonês e coreano, por exemplo, são línguas menos abrangentes, mas eu tenho interesse, então pode acabar sendo mais fáceis. O coreano é mais pela cultura deles, seja no filme, no League of Legends, por exemplo, que eles não são mais a melhor região, mas é a região mais tradicional de League of Legends. E até as músicas. Sim, a quarentena me fez gostar de K-pop. Já polonês e até alemão tem muito a ver com a história da minha família, então é um interesse totalmente pessoal. O meu avô paterno era judeu e ele fugiu para o Brasil da Polônia. Muitas pessoas da minha família morreram durante o Holocausto. Claro que não conheci nenhuma delas, né? Mas eu acho que se eu pesquisar isso nesses idiomas, eu acho que eu vou ter muito mais informação e informações mais ricas também, que são relatos, coisas assim que não foram traduzidas. E é um sonho meu se eu tiver tempo assim de ir em Auschwitz, mas eu acho que se for uma viagem curta, tem que fazer no final para não estragar ela toda. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena pela minha família. Mas o polonês está muito no início, faz uns 3 dias que eu comecei. Eu achava que era muito mais difícil do que é, porque tem aquelas consoantes e parece que a palavra só tem consoante, mas muitos são dígrafos, então não é aquele absurdo. Continua sendo difícil, mas não tanto quanto eu imaginava. Eu já aprendi, por exemplo, que meu nome é Maletska e não Maleka, se for pra lá, porque o C tem som de tss, e
Se você for pra lá também, você não vai ver homens com o sobrenome Maleca, porque eles trocam, Maleca é feminino, e como a gente veio por causa da minha bisavó, que era mulher, claro que era mulher, né? Como meu avô veio através da minha bisavó, a gente foi registrado como Maleca, mas o irmão do meu avô veio com meu bisavô e ele tem o nome Maleski. Então, tem uma parte da minha família que é Maleski. Homem é Malek, mulher é Maleca. Mas tem aquela tradução de Maletski, Maletska. E eu fiquei muito feliz que eu já progredi umas coisas de, tipo, entender o sentido daquilo só por mim mesmo. Eu não fui pesquisar sobre. Que tinha um L riscado que tem som de W, mas aí eu percebi que no português tem esse som também. Que, por exemplo, a gente usa mal, M-A-L, só que o mal tem esse som de M. Lá eles moravam numa região que tinha 2.000 pessoas só, que é essa que está em algum lugar, e a gente chamava de Bialoiesa, mas é Białowieża, alguma coisa assim. O francês, por exemplo, é uma língua legal porque desafia tudo que você já aprendeu em português. Então, sabe quando falam que mas não é mais? Lá é. Eles falam mais, mas para escrever é igual mais. Para falar mais, você diz essa palavra, que parece plus, mas é plu, e você ignora a consoante geralmente no final da palavra. A maioria das palavras você não fala. E isso é bom para dar desculpa, então se você errar a concordância de plural em português, você pode falar que é porque você está aprendendo muito francês, então as coisas têm a ver com isso. E lá eles, se quiserem, pode tirar simplesmente tudo que tem na palavra e falar de um outro jeito. Por exemplo, essa palavra seria oiseaux, mas como eu falei, você tira a consoante, então fica oiseal. Mas o com i fica o a, e com a fica o. Então a palavra é o azul. E sabe vou ir, que tá errado também em português? Lá tá certo. Je vais aller dormir. Eu vou ir dormir. É assim que você fala. Porque senão eles não vão saber que é você, eu acho. Tem o problema dos números também no francês, que você fala 10, 20, 30, 40, 50, 60 numa boa, mas o 70 é o 60 e 10. O 80 lá é 4,20. Eles fazem conta para falar 80. Se você é de 99, como eu sou, é 4,20, porque é 4,20, A parte realmente difícil de francês é a parte do passé composé, mas eu não vou explicar isso aqui porque eu tô tentando aprender. Mas não desanima do idioma, tudo que você for aprender vai ser difícil, não seria diferente com o idioma. Tem muitas palavras semelhantes em português e no inglês também, se você souber. São mais de 7.000 palavras do inglês que vieram do francês hoje. Então você não vai estar totalmente perdido. Você, ao nascer no Brasil, você já sabe um pouco de francês. O francês do Busuu tem os módulos A1, A2, B1 e B2. Eu terminei o A1 e comecei o A2 assim, em 20 dias. Mas eu acho que eu fui muito acelerado e isso acabou me saturando um pouco. E aí veio a quarentena, eu fiquei meio pessimista, tipo, para que aprender idioma se eu vou morrer? Então, agora eu tô mais tranquilo. Aí eu voltei agora em agosto mesmo. Eu acho que para fazer uma forma efetiva, eu não tinha que me jogar, mas sim manter uma rotina, que é muito difícil de fazer. Eu não devia fazer um limite mínimo diário, mas também um limite máximo, para não saturar. E eu tenho que usar mais coisas além do Busuu. Ele é muito bom em gramática e também é barato, são R$100 por ano, assim. Mas, por exemplo, o Duolingo é muito bom em vocabulário. Você não pode usar ele sozinho também, mas aprender o vocabulário é muito bom. Ele te ensina a usar as palavras que você aprendeu na estrutura, então é muito bom conciliar os dois. E o Duolingo injeta no seu cérebro até você cansar daquela palavra. Isso pode ser muito bom também. Você nunca vai esquecer que La Femme mange na pomme rouge. Nunca. Nunca mesmo. É tipo The Books on the Table do inglês. E também tem o Link, que eu conheci essa semana. E lá eles têm podcasts de acordo com o seu nível do idioma. E você pode marcar onde você não conhece, coisas assim. Depois vai revisando essas palavras e ver o significado delas, é claro. E não se esquece do YouTube, que tem muita coisa
e de qualquer tema, qualquer idioma. É claro que tem muitas discordâncias em algumas coisas. É bom você sempre ter alguma coisa como base, mas é muito legal como as pessoas se disponibilizam para ensinar essas coisas. Mesmo eu tendo o curso de fora, eu procurei professor explicando no YouTube, porque o professor sabe que ali você vai ter dificuldade, então ele vai fazer de uma forma mais simples, voltar naquilo, ou dar exemplos remetendo sempre ao português, que é uma língua muito difícil. E se a gente sabe em português, por que não saber em francês? E se tiver condições também, faz com o professor, porque ele vai ter como tratar exatamente o que você está com dificuldade. Eu não posso dizer que eu sei falar francês e falar qualquer coisa, mas acho que eu não morro de fome, isso é importante. E o mais importante é que eu estou fazendo no meu tempo, e se eu continuar assim, eu consigo a fluência até rápido. E a quarentena me deixou um pouco pessimista, isso é um ponto negativo de fazer sozinho, porque não tem incentivo. Então eu indico que procure pessoas para aprender junto. Aliás, se você quiser aprender português a gente já sabe, né? Se você quiser aprender polonês ou francês, a gente pode conversar e acompanhar um ou outro. Eu acho que é muito legal, porque se eu precisar explicar alguma coisa, eu vou aprender de novo. E vai colocando metas para você notar seu progresso. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir as músicas de Frozen em francês, então se um dia eu conseguir cantar elas, eu já estou feito. Então isso me motiva um pouco também. Tem as séries, os filmes também. E lá é muito bom porque você vê o vocabulário informal, que é muito importante. Se você tem interesse em algum idioma, comenta aí embaixo. Merci de regarder la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Activez la cloche pour receber des notifications. À bientôt.